Mas nós temos hoje aí um convidado especial, mais do que especial, porque está vindo lá de Maringá, gente. Olha, ele levantou cedo, né? Bom dia, doutor José Trotti, seja bem-vindo. Bom dia, Ivone. É um grande prazer estar aqui, poder falar com o teu público aí. Espero poder contribuir com bastante informação de qualidade para melhora de saúde aí no longo prazo. Com certeza. Olha aí, quando eu falo doutor José Trotti, cardiologista médico integrativo, mas eu já gosto de falar arroba, vocês sabem que eu gosto de falar arroba, então vai lá, gente, arroba doutor Trotti, né? Então tá lá. Um cardiologista diferente, presta atenção, caneta e papel na mão, tá? Lá na bio tá lá, um cardiologista diferente, e ele diz assim, cuido da sua saúde hoje, para você não precisar depender de remédios amanhã. E ele tá pessoalmente aqui para falar tudo isso com você, e a gente vai falar, hoje o assunto é sobre a menopausa, né? Menopausa, né? Menopausa. Então, a gente já vai entrar no assunto direto, porque o assunto é interessante demais. E se você quer realmente fazer a sua pergunta, interagir aqui, fazer a pergunta para o doutor José Trotti, você já pode fazer a pergunta, já vai passando aí a pergunta, pode mandar pelo Facebook, manda aí pelo nosso WhatsApp, e aí pode estar interagindo aí. E já vai lá, né? A pergunta agora, a gente não vai nem fazer pergunta, eu vou deixar assim maravilhosamente aberto, porque a gente está falando de menopausa, né? E a menopausa hoje tem muitas, mas muitas mulheres com dúvidas e não conseguiram resolver essas dúvidas ainda. Por isso que o doutor está aqui para resolver essas questões. Quando se fala de menopausa, se fala dos riscos, né? Qual que é a idade exatamente para começar a se cuidar, para a gente chegar já na menopausa maravilhosamente bem? Na verdade, é importante que a mulher tenha um estilo de vida saudável, porque quando ela faz isso, a tendência é que ela tenha uma vida de ciclo menstrual mais prolongada e a menopausa ocorra de forma mais tardia. Quanto mais tardia, melhor. A faixa etária, mais ou menos, existe uma coisa chamada climatério, que é o período em que ela começa a ter desequilíbrio hormonal, em que vai culminar depois de alguns anos com a menopausa, que é a última menstruação. Quando a gente fala menopausa, a gente está falando da última menstruação, mas tem um período que dura ali, a partir dos 48 aos 55 anos, que dura mais ou menos em torno de quase 10 anos, às vezes mais, em que ela começa a ter já sintomas, sinais e sintomas de desequilíbrio que é do hormonal, em que você já pode atuar para trazer benefícios para ela, para quando ela chegar na menopausa, ela não sofrer tantos efeitos dessa menopausa. Porque é muito impactante, né? Às vezes eu falo assim uma palavra bem forte, é trágico. Às vezes a pessoa fala, nossa, já estou chegando na menopausa, já estou sentindo. Porque assim, as mulheres colocaram na cabeça que é os calorões, só os calorões, né? Mas exatamente, não é só os calorões. O doutor já deve colocar para a gente aí quais são esses sintomas que já começam no climatério ali e que as mulheres precisam realmente já verificar essa situação. Então, exatamente. A expectativa de vida hoje da mulher passa dos 80 anos, Ivone. Chega a 85 a média de vida hoje. E a mulher costuma entrar na menopausa por volta dos 48, 50 anos. Quer dizer, isso significa que ela vai ficar praticamente 30 anos de sua vida ou mais de um terço da sua vida sem hormônios, sem a proteção hormonal. Então ela vai sofrer muitos efeitos dessa deficiência. E já por volta de 35, 40 anos, ela já pode começar a manifestar sinais e sintomas de que ela está tendo desequilíbrio hormonal. Por exemplo, alterações de humor, irritabilidade, insônia. Esses sintomas vasomotores que você comentou, que são os calores noturnos, que são os suores noturnos, que é o que chama mais atenção dela para ela começar a suspeitar, mas não é só isso. E outra coisa que a gente já tem que começar a desmistificar é que o estradiol, que é o principal hormônio que a gente vai discutir, ele não é um hormônio simplesmente sexual. As pessoas pensam que o estradiol, progesterona são hormônios sexuais e que são importantes ali para o ciclo menstrual da mulher e para a gestação. Vai muito além disso. O estradiol tem mais de 200 funções no organismo, a progesterona também. Então a gente vai discutir aqui os benefícios de você estar repondo os hormônios de forma correta, adequada, na dose certa, para que ela tenha os benefícios depois que ela para de produzir da quantidade adequada. E não tem necessidade de esperar acontecer tudo, a queda do cabelo, a flacidez, aquela
problema da musculatura, já começa a ficar flácido demais, não começa a ter força, porque não é só a flacidez, é a falta da estabilidade da força mesmo, da resistência, né, do corpo, né? Exatamente. Isso é uma discussão já de muitos anos na área médica, que muitos médicos simplesmente condenam a terapia de reposição hormonal na menopausa, porque diz que dá câncer, porque dá infarto, dá derrame. E, na verdade, isso aí é uma coisa extremamente equivocada, porque hoje existe formas seguras de você fazer essa reposição de forma correta, em que ela vai experimentar todos os benefícios dos hormônios, com os riscos mínimos de efeitos colaterais. E essa história de que causa câncer já foi batido, isso não existe mais. E nos sintomas que você comentou, vai desde, como você falou, a questão de queda de cabelo, de insônia, de irritabilidade, mas vai muito além. Ela começa a ter perda de qualidade de humor, ela pode ter queda de cabelo, ela pode ter, a unha começa a ficar quebradiça, ela começa a ter, a pele começa a ficar ressecada, ela começa a ter risco de evoluir com hipertensão arterial, coisa que não tinha. Ela começa a ter perda de densidade mineral óssea, o que vai combinar lá na frente com uma osteopenia e depois com uma osteoporose. Ela começa a ter esquecimento, que é super comum nessa faixa etária. E muito isso aí está relacionado com a deficiência hormonal, muitas vezes. Ela pode ter secura vaginal, isso vai gerar um problema sério no relacionamento conjugal dela. E às vezes ela não tem esse conhecimento e aí ela passa um cremezinho, alguma coisa para tentar minimizar o problema, quando na verdade ela está faltando apenas você corrigir essa deficiência que está começando a se manifestar. E quando o doutor fala, a gente fala cardiologista médico integrativo, né? Até gostei de colocar aqui a tua bio aqui para as pessoas realmente sentir qual é esse diferencial. Quando o doutor fala sobre isso, o doutor também trabalha muito em cima dessa questão da suplementação das vitaminas? Com certeza, porque uma mulher que muitas vezes está chegando na menopausa, no período climatério, muitas vezes ela está com deficiência hormonal, de hormônios que são até mais importantes do que o estradiol, porque também não adianta chegar nessa faixa etária e você simplesmente falar assim, não, vamos fazer uma reposição hormonal e vamos entrar com estradiol, progesterona, se ela não corrigir o básico. Por exemplo, às vezes ela está com deficiência de melatonina, ela começa a ter alterações no sono, começa a dormir muito tarde, começa a dormir fora do horário. Isso é uma coisa que é muito séria, as pessoas dormem muito tarde hoje, a gente tinha que dormir mais cedo. O tempo que o sol se pôs é o horário que a gente já tem que começar a regular, de preparar para dormir. Isso chama ritmo circadiano, você respeitar o relógio biológico do organismo. Então a melatonina é um hormônio fundamental para a saúde da mulher, do homem também. A vitamina D, que hoje é considerado, não é mais nem chamada de vitamina, é um hormônio, hormônio D, que é importante para várias funções no organismo, uso de suplementação de magnésio, corrigir os distúrbios da tireoide, às vezes ela tem um hipotireoidismo, que aí se você não corrigir as deficiências de T3, que é o principal hormônio da tireoide, não adianta você repor estradiol. Repor estradiol, nós estamos falando de um nível avançado de correção hormonal. Mas aí tem essa questão básica do cortisol, que é o hormônio produzido na suprarrenal, o tireoide. Então, primeiro a gente tem que avaliar toda essa questão, suplementação, correção de tireoide, suprarrenal, a questão da melatonina, e aí sim, quando ela já está nesse estágio, que ela já está com essas áreas todas já resolvidas, aí agora vamos tratar da questão da reposição hormonal, porque aí sim ela vai ter um resultado muito mais satisfatório, com menor risco de efeitos colaterais. E é muito importante quando o doutor fala de tudo isso, e mais um pouco aí que ele já vai falar sobre essas questões dos riscos na menopausa. Tem mulher que já fica doente antes de chegar lá na menopausa, né? Já fica se arrastando, chinelinho, já fica com dor nas costas, dor na musculatura, dor em tudo quanto é lado, né? Não dorme direito, e antes de chegar. Ele já começa a sofrer antes de chegar lá, mas está tendo a dificuldade. Eu trabalho com mulheres mesmo, né? Então eu vejo estas dificuldades delas se encontrarem, qual profissional buscar para poder realmente fazer esse realinhamento através de uma investigação, porque eu adoro falar sobre isso, né? Que o médico que pede exames laboratoriais, que faz investigações, aí você fica ali porque realmente ali vai sair coisa boa, vai descobrir. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu tenho medo de descobrir alguma coisa. Não é assim? Que as pessoas têm medo de fazer exame, quando o médico passa lá os exames. E se der alguma coisa? Gente, está na hora de realmente buscar essa tecnologia, buscar um profissional
que de fato faça essas investigações. Quando eu falo em investigações, doutor, e quais são os maiores riscos, assim, que é super perigoso quando a pessoa, ela corre risco mesmo, quando ela já chegou aí nos seus 50, já está entrando na menopausa, quais são os maiores riscos que pode acontecer com a mulher, ou talvez até antes dos 50? É interessante que você colocou, né? Ela começa a ter vários sintomas sistêmicos, ou seja, no corpo inteiro. Então, por exemplo, ela começa a ficar irritada ou desanimada, depressiva, e ela acha que está com depressão, e aí ela procura um neurologista. E o neurologista faz um diagnóstico de depressão e passa um antidepressivo para ela, um ansiolítico, quando na verdade ela estava com deficiência hormonal. Daí ela passa num cardiologista, porque ela começa a estar com a pressão alta, e aí o cardiologista passa um remédio da pressão. Ou seja, ela vai passar em vários especialistas que vão, na área deles, passar uma medicação para tentar minimizar aquele sintoma, aquele efeito que está acontecendo no organismo dela, quando, na verdade, se você corrigisse a deficiência hormonal, ela corrigiria todos os problemas sistêmicos. Então, vai muito além dos sintomas, você tem que fazer essa conexão. E nos riscos que você comentou da menopausa, depois que ela entra no climatério e depois que ela para de produzir os seus hormônios, ela passa a ter um risco muito aumentado cardiovascular, ela pode ter um risco de infarto muito aumentado, a gente vai comentar sobre isso, ela passa a ter um risco de AVC, ela passa a ter um risco de câncer, a deficiência hormonal aumenta o risco de câncer. A reposição hormonal não aumenta o risco de câncer, diminui, mas a deficiência hormonal aumenta o risco de câncer, tanto que a incidência de câncer de mama, por exemplo, na mulher é muito maior na faixa etária depois da menopausa do que quando ela é jovem, quando ela tem os seus hormônios tudo em quantidades adequadas. Então, isso é uma incongruência que a gente vê absurda, que o médico fala, não pode fazer reposição hormonal porque vai causar câncer. Pô, mas se o hormônio causasse câncer, ele ia causar câncer em meninas de 20, 30 anos que têm o estradiol em níveis altos. E a gente sabe que a incidência de câncer em mulheres com 25 anos é uma em cada 20 mil mulheres. Já quando ela está na faixa dos 75 anos, é 9 mil. Aliás, é 10 para 1. E quando ela está com 80 anos, é 9 mulheres, uma mulher para cada 9. Ou seja, repetindo, com 25 anos, é uma mulher para cada 20 mil. E com 80 anos, é uma mulher para cada 9. Ou seja, a deficiência hormonal é muito mais causadora de câncer do que, a reposição hormonal vai causar câncer. Então, isso já é um problema que tem que ser desmistificado. Né? Outra coisa, incidência de Alzheimer, hoje existe uma correlação muito grande. É lógico que não é só isso que vai causar o Alzheimer, mas isso é um fator que vai contribuir para que a mulher tenha um risco muito aumentado de Alzheimer. Essa correlação já foi definida. Osteoporose, osteoartrose, você comentou sobre a dor articular, ela começa a conviver com artralgia, com dores nas juntas, é impressionante. Acha que é normal, daí toma um relaxante muscular. E aí, exatamente, toma um relaxante muscular, toma um anti-inflamatório que vai causar problema para ela a longo prazo, de gastrite, de refluxo, de úlcera gástrica. Então, existem vários fatores aí, além da osteoporose, depressão, aumento de risco de câncer, aumento de risco de infarto, de AVC, de Alzheimer, que são coisas muito graves. Por exemplo, não sei se as mulheres sabem, mas existe uma relação de, quando ela entra na menopausa, de perda dentária. Ela começa a perder os seus dentes. E o cabelo. E queda de cabelo. A unha começa a ficar muito ruim. Fraca, quebrando fácil. Existe uma relação também de deficiência hormonal, de estradiol, com degeneração macular, perda da visão. Uma das principais causas de perda da visão nos Estados Unidos é a deficiência do estradiol. E muitas vezes o médico vai lá no oftalmologista, a pessoa vai no oftalmologista e passa lá um colírio, alguma coisa, quando na verdade tinha que só corrigir o hormônio. Então são doenças crônico-degenerativas muito graves. Ganho de peso, diminuição de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, né? Então, ou seja, vai muito além da parte sexual. E vai muito além de você falar, não, isso aqui faz parte da vida. O médico fala, não, isso aí faz parte da vida. A partir de agora tu tem que conviver com isso. Não é assim, isso é um crime, é um absurdo. Imagina, a mulher já está chegando... Todo mundo quer viver bem, né? Ter um envelhecimento saudável, né? Que é o que Exatamente. A gente fala sempre, a gente está aí colocando. Porque alimentação, exercício, suplementação alimentar, mas precisa de fazer realmente essa investigação, que são os exames, né? Exatamente. Eu gosto muito de falar porque eu faço, né? Cada 6 meses eu estou aí fazendo meus exames, né, gente? Tá pensando que durmo cedo,
Mas esse negócio aí nós temos que bater isso aqui no programa Mulher Entende Mulher. Então, vamos continuar falando aqui. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Tem gente que perguntou aqui. Por que reposição hormonal com o cardiologista? Olha que pergunta, doutor. É interessante isso aí. Por quê? Simplesmente porque o médico que deveria fazer isso não faz. O ginecologista, o endocrinologista, por medo de que hormônio dá câncer, que hormônio não pode dar infarto, ele acaba não fazendo. Isso é uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás num estudo, por volta de 1990 ali, que avaliou a reposição hormonal em mulheres, justamente nessa questão, a importância da reposição hormonal, e descobriu através desse estudo que aumentava a incidência de câncer e de infarto realmente, câncer de útero e de infarto depois de câncer de mama. E aí esse estudo foi suspenso imediatamente e a partir desse estudo gerou um medo generalizado dos médicos de prescrever. Os próprios médicos. Eles mesmo, depois desse estudo, realmente, o estudo aumentou a incidência de câncer e aumentou a incidência de infarto com reposição hormonal. E aí ele gerou um medo generalizado, tanto dos médicos prescrever quanto das mulheres de fazer, óbvio. Só que o que aconteceu? Depois, analisando melhor o estudo, você vê que foi um estudo totalmente equivocado, no sentido de que foi feita reposição hormonal naquela época, pegaram os hormônios tirados de urina de égua prenha. Então, eram hormônios que não fazem parte da nossa composição humana molecular. Que é isso? Então, eles tinham na época, chamados de estrogênios equinos conjugados. Jesus amado. Olha só, e depois eles fizeram um medicamento de hormônio que não era a progesterona, que era um derivado da progesterona. Tudo errado. Que era medroxprogesterona, ou seja, tudo errado. Não era a mesma composição molecular, composição química. É óbvio que ia dar errado. Apesar de que no primeiro momento diminuiu os sintomas de calores noturnos, de suores, a mulher sentiu melhor no primeiro momento, logo depois começou a aparecer os efeitos colaterais graves. É óbvio que ia dar errado. Só que quando a gente fala de reposição hormonal hoje, nós estamos falando de hormônios bioidênticos, hormônios que têm a mesma estrutura molecular do hormônio natural. Ou seja, você faz esse tipo de reposição, o teu organismo entende que é uma coisa que faz parte do teu organismo, e não um hormônio que veio da égua. Então é totalmente diferente quando a gente fala de reposição hormonal hoje, com esse tipo de hormônios chamados isomoleculares, bioidênticos. Os riscos de efeitos colaterais são muito menores quando você usa da forma correta, na dose correta. A mulher tem os benefícios sem os riscos. Então, isso tem que ser desmistificado. Só que esse estudo fez tanto estrago que até hoje os médicos ainda têm essa resistência. Os médicos, entre aspas, aqueles que realmente não foram estudar, né? Porque tem que estudar, né, sim, doutor? Não tem que buscar? Sim, com certeza. A tecnologia está aí, está tudo na mão, é só buscar e se informar e se especializar. Sim, exatamente. Porque a pessoa precisa falar, eu sou especialista exatamente nisso. E você quer ver uma coisa, né, tão incongruente, tão absurda, é que os mesmos médicos que não indicam reposição hormonal com hormônio bioidêntico, eles prescrevem anticoncepcionais. Os anticoncepcionais são medicamentos de hormônios, e quando fala medicamento de hormônios, a estrutura molecular é completamente diferente do hormônio natural. Esses medicamentos de hormônios causam muitos efeitos colaterais. Então, hoje os estudos mostram que o uso de anticoncepcional prolongado aumenta a incidência de câncer de mama. Então, a mulher que começa a fazer uso de anticoncepcionais precocemente, ela tem um risco muito maior de desenvolver um câncer de mama com 30 e poucos anos. E essa questão de a pessoa fala assim, fui lá na farmácia, estou tomando um hormônio, né? Por conta, ou muitas vezes tem algum médico que indica também esse hormônio para tomar. Para realmente ter aí essa questão do ajuste, eu falo que a coisa mais boa do mundo é onde o pessoal conseguiu ter a farmácia de manipulação, manipular conforme a necessidade de cada paciente. Exatamente. Eu gosto de falar nisso porque é uma coisa assim que eu uso e eu gosto de estar batendo nessa tecla, porque cada pessoa é uma pessoa. Como é que ela vai tomar um hormônio? É a mesma coisa tomar a vitamina Z. Eu estou fazendo a comparação minha aqui, como leiga, né, doutor? Mas como que o doutor me coloca isso para as nossas ouvintes agora, nesse momento? O que acontece? A indústria farmacêutica, ela não pode pegar o hormônio natural porque ela não vai ter lucro, e ela precisa ter lucro. Então, ela cria um medicamento à base desse hormônio, ela muda a estrutura molecular e cria um medicamento à base desse hormônio. Só que a estrutura molecular modificada a nível celular vai causar inflamação, vai causar alterações que não era para ter. Então, o que acontece?
eles passam a criar um medicamento que vai gerar efeitos colaterais a longo prazo no organismo. Mas isso eles não falam, não comentam. Não se fala que o anticoncepcional dá câncer de mama. Não se fala que o anticoncepcional causa trombose. Gente. Aumento de trombose, aumento de risco de embolia pulmonar, por exemplo. Então, quem está aí tomando anticoncepcional sem tanta orientação, pronto. Exatamente, tem que colocar na balança. Não é que a pessoa não é para tomar, muitas vezes ela vai precisar tomar, mas o que eu quero dizer é que a pessoa precisa saber onde que ela está pisando. Ela precisa saber que anticoncepcional de longa data pode aumentar a incidência de câncer de mama. Então, se ela entende que o benefício que ela vai ter de usar aquilo ali vai ser maior do que o risco que ela pode ter lá na frente, tudo bem, ela pode usar, mas pelo menos ela está ciente dos riscos. Mas não sabe. O problema é que elas não são nem informadas sobre isso. Isso que é o difícil. E essa questão aí de reposição hormonal mesmo, essa reposição correta, não a de tomar, essa que ela é tópica, né? Aí é que tá. Você comentou sobre a questão de usar os hormônios da forma correta e tem que ser os hormônios bioidênticos. E o que acontece? A indústria farmacêutica ela tem também produz hormônios bioidênticos. Você tem, por exemplo, o Trogestan, você tem o estrogel, que aí é o próprio estradiol, no caso o Trogestan, a própria progesterona, e está tudo certo. Só que eles têm que produzir uma quantidade muito grande, então eles fazem uma dose padrão. Só que essa dose padrão, muitas vezes, para você pode ser uma dose muito alta. Por isso que a vantagem, às vezes, da gente manipular. Lógico que em farmácias de qualidade, de segurança, a gente manipular, porque aí a gente consegue customizar, a gente consegue personalizar, consegue passar para você a quantidade de hormônio que você precisa. Talvez aquela quantidade que já tem lá na farmácia, talvez para você seja uma dose muito excessiva. E aí sim vai ter efeito colateral. Então a gente tem que também personalizar e passar a dose certa para a pessoa. Até porque tem que fazer todo o equilíbrio. Vamos falar aí são 3 hormônios: estradiol, progesterona e testosterona. Cada um tem o seu equilíbrio no corpo. Doutor. Exatamente. Eles se complementam ali. É como se fosse uma orquestra, né? Na mulher, o principal disparado é o estradiol. É ele que vai causar, quando ele está em queda, é ele que vai causar a maioria dos sintomas que a gente estava comentando aqui. Todos aqueles sintomas e, consequentemente, todos aqueles riscos mais de doenças crônico-degenerativas que as pessoas falam, isso aí é da idade, como a própria osteoporose. A osteoporose, por exemplo, quando a pessoa tem uma fratura de fêmur, porque ela já está em osteoporose, uma diminuição muito grande da densidade mineral óssea e facilmente o osso dela quebra, se ela tiver uma fratura de colo de fêmur, ela vai ter uma expectativa de vida mais de 80% das mulheres em 6 meses. Apenas 6 meses de vida. Gente, isso é muito... as pessoas têm que saber isso. Gente, nós estamos aqui no programa Mulher Entende Mulher, aqui na Rádio Massa. Bom dia, Brenda. Seja sempre bem-vinda. Brenda Canapini. A Brenda pergunta para o doutor: o ciclo altera só no período da menopausa ou as mulheres que fazem laqueadura também pode alterar o ciclo? Primeiro a gente tem que entender que vários fatores vão alterar a parte hormonal, o ciclo menstrual. Então, a mulher que é sedentária, a mulher que tem uma alimentação toda desregulada, come muito carboidrato, come muito açúcar, glúten, isso tudo já vai causar uma inflamação e já vai causar uma desregulação menstrual. A mulher que tem alterações da tireoide, a mulher que tem deficiência de suplementos, de vitaminas, minerais, ela está inflamada, o álcool, o sono ruim, o cigarro, tudo isso vai desregular todo o organismo. Vai causar uma inflamação silenciosa, uma oxidação, uma resistência à insulina, tudo isso já vai desregular a parte hormonal dela. E, obviamente, que ela vai ter esses riscos muito acentuados depois, mais para frente. Então, não é só essa questão de laqueadura. O fato é que, assim, a mulher, mesmo que ela faça laqueadura, e mesmo que ela faça, por exemplo, uma esterectomia, que ela tire o útero, ela vai precisar da reposição hormonal, porque, como eu falei, os hormônios, eles não estão só relacionados com o ciclo menstrual e com a gestação. A gestação é fundamental que tenha esses hormônios na quantidade certa. Mas, muitas vezes, a mulher, por exemplo, ela não consegue engravidar e ela passa nos médicos, não consegue detectar o problema, muitas vezes ela está com uma alteração da tireoide, por exemplo, ela está com uma resistência à insulina, e aí você tem que corrigir essa parte. Você corrigindo a tireoide, corrigindo a resistência à insulina, ela engravida. De repente ela fala, puxa, mas eu não estava conseguindo, agora eu não consegui engravidar. Então vai muito além dessa questão sexual e vai muito além da questão do ciclo menstrual.
esses Mas hormônios. é muito importante, doutor, essa questão desse equilíbrio, essa reposição hormonal. Eu tenho já tido perguntas aqui de mulheres que falou, eu estou com 65 anos, mas quando eu procurei o médico, ele disse que a minha janela já tinha passado, que eu não podia mais repor hormônio. Que janela é essa que tinha passado? Então, olha só, quanto mais precoce você iniciar, melhor, né? Então, ali por volta dos 40, 45 anos, você começou a ter alterações, e normalmente o primeiro hormônio que começa a dar sinais de deficiência é a progesterona. Então, ela começa a ficar mal-humorada, ela começa a ficar irritada, ela começa a ter cólica menstrual, na TPM ela fica insuportável, ela fica ansiosa, uma ansiedade assim fora do normal. Isso tudo ela tem que pesquisar se pode ter deficiência de progesterona. Essa paciente, ela está com uma queda de calvície mesmo de cabelo. Então, é uma coisa que precisa ser avaliada. E aí, nesses casos, muitas vezes você começa a fazer reposição de progesterona, obviamente no período certo do ciclo menstrual, não é para fazer reposição sem critério. A gente nunca recomenda repor por conta própria, porque tem efeitos colaterais sim, se você não usar de forma correta na hora certa, exatamente. Por isso que já tem um cardiologista. E ela está repondo lá, fazendo aplicaçãozinha na cabeça, não vai adiantar nada, se não tiver suplementada, se não tiver... E vamos lá, assim, o ideal é que você comece a repor o quanto antes. Entrou na menopausa, você já tem que estar repondo. Mesmo com 65, ela pode começar a repor. Então, vamos pensar. Faz uma investigação de exames para saber se ela pode. Vamos lá, vamos pensar aqui. Ela tem 65 anos. Digamos que ela vai viver até os 88 anos. Ela vai viver mais 23 anos. Ela vai viver sem esses hormônios? Não, porque já passou tua janela? Que janela? Não tem sentido. Não tem sentido. Ela vai ficar você vai ficar 23 anos condenada a viver sem o estradiol, sem a progesterona e sem a testosterona. Não tem sentido nenhum. Né? A progesterona é um hormônio fundamental para o sistema nervoso central. Então, quando a gente fala de progesterona, a gente está falando de melhorar o sono, a gente está falando de melhorar a questão de irritabilidade, melhorar a depressão, melhorar desânimo, melhorar a memória, melhorar a concentração, melhorar a motivação, propósito, foco. A pessoa, às vezes, não tem mais projeto, ela desanima. Por quê? Porque está faltando progesterona muitas vezes. Às vezes tem outras alterações hormonais, mas às vezes é a progesterona que precisa corrigir. Aí depois você entra na menopausa, você aí tem a deficiência mais clara do estradiol. E a testosterona na mulher, ela pode alterar antes do estradiol, ela pode começar a cair antes do estradiol ou depois do estradiol, mas é um hormônio da mesma forma importante. A testosterona em queda na mulher vai fazer com que ela ganhe também gordura, mais gordura corporal, perca massa muscular, diminui a densidade mineral óssea, também aumenta o risco de osteoporose. Então, assim, é uma combinação, é como se fosse uma orquestra que funciona em conjunto. Dos três, o principal, o maestro é o estradiol, mas os outros também são igualmente importantes. Gente, isso é fantástico, né? A gente precisa realmente trazer todos esses assuntos aqui no Mulher Entende Mulher, porque você precisa ficar sabendo, por isso você está aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. Bom dia, a Shirley ela está assistindo o programa, ela falou assim, gostei muito, um abraço para você, para o doutor, para todo mundo aí da Rádio Massa. Muito obrigada, Shirley. Vamos ver quem mais aqui. A Jane, bom dia, ótimo programa hoje. Como tá ótimo esse programa. Como saber se estamos com baixa melatonina? Ela tá interessante, uma ótima pergunta. Olha a ótima pergunta. A Jane. Então, assim, vários fatores interferem na baixa da melatonina. Estresse. Estresse é uma doença hoje, é uma pandemia, né? Todo mundo está estressado, né? Diminui a produção de melatonina. Você dormir muito tarde, você dormir pouco. Às vezes você fica ali no celular... para você estar dormindo 9 horas, 10 horas da noite, tu fica ali no celular até meia-noite. Isso aí você está atrapalhando completamente a produção fisiológica do teu organismo de melatonina. Existem hormônios que são fundamentais para a longevidade humana, que são produzidos no início da noite, no início da madrugada, que é a própria melatonina, o GH e a testosterona. Então, se você dorme muito tarde ou dorme pouco, fica no celular, fica vendo série de TV, fica vendo programa, você está envelhecendo mais rápido. Você já está automaticamente diminuindo tua expectativa de vida. Olha aí vocês que ficam a noite toda no Netflix, gente. Dá uma equilibrada aí. Outra coisa, Ivone, a luz do celular. Na hora que você vai dormir, né? Exatamente, na hora que você vai dormir, você tem que estar com o ambiente totalmente escuro, totalmente silencioso. Até aquela luzinha de ar-condicionado atrapalha muitas vezes o sono da pessoa e compromete a produção. Então tem que ficar totalmente apagado, no ambiente bem escuro.
E a luz do celular, ela compromete completamente isso aí, porque é uma luz que fica estimulando o teu sistema nervoso. Com certeza. Então não tem como você precisa dormir e você ficar estimulando o sistema nervoso, não tem como. Então é totalmente diferente, por exemplo, tu pegar um livro para ler. Aí o sono vem na hora. É verdade, por isso então, a pessoa vai lá, eu vou ler para vir o sono, e acaba vindo. Precisa muito dar valor para isso. O sono é o principal. Se tem uma coisa que você tem que começar, o primeiro passo que você tem que fazer é melhorar a tua saúde, melhorar teu sono. Porque o Dr. José Trotti veio de Maringá para compartilhar com todas as nossas ouvintes, todas as pessoas que estão aí ouvindo a Rádio Massa. E lembrando que o Dr. José Trotti, não tem gente que fala assim, o meu médico, então, o Dr. José Trotti é que trata da Ivone França. Tudo isso que ele falou, a dona Ivone França faz tudo direitinho, né? Até cozinhar, até fazer um bolo sem lactose, sem açúcar, sem farinha branca, sem glúten, eu já faço, né? Olha aí, gente. Então, segue esse programa aqui. E agora vamos seguir as redes sociais do Dr. José Trotti, que já é super famoso aí nas redes sociais. Ele fala muito das suplementações. Você tem que ficar acompanhando ele aí. Vamos lá, @Dr. Trotti. No YouTube... Dr. José Trotti. Colocar Dr. José Trotti no YouTube vai aparecer. Vai aparecer em todas as redes sociais. Isso, aparece. Aí, olha, é só você realmente entrar em contato no @, vai lá na mensagem, entre em contato e já marca. E tem um detalhe, o Dr. José Trotti faz também o atendimento online, super especial. E a gente estava comentando também, Ivone, sobre a questão do risco cardiovascular, né? O estradiol, ele é um hormônio que ele tem ação vasodilatadora, ele é protetora vascular, protetora do endotélio, ou seja, da parede do vaso. Ele diminui a produção... Acabou o nosso programa. Acabou o tempo? Acabou. Nossa, cara. Nossa, eu que lerdei aqui. Doutor, não cortando, mas já está convidado para o próximo episódio. Vamos trazer o doutor mais vezes aqui. Vamos trazer também a Fernanda, né? A doutora Fernanda, que é nutricionista. Depois vocês vão conhecer, que é a esposa do doutor José Trotti. Muito obrigada. Obrigado. Pela sua que pena. participação. Que pena a gente cortar assim, mas foi maravilhoso já. E já estamos atrasados. Gente, um abraço para vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer, com certeza.